eu vou fazer a parte 2, certo? Porque eu não quero perder de novo esse vídeo, tá? Então, eu parei aqui, né, na parte que Daniel estava orando, com as janelas abertas, certo? E 3 vezes ao dia, normal, orava, dava graça ao Senhor, né? Então, aqueles homens que estavam esperando uma oportunidade de forma a derrubar a Daniel, né? Eles acharam uma estratégia, uma cilada, né? Porque ele sabia que Daniel ele não ia deixar de orar, não ia deixar de buscar Deus, né? Então, às vezes também é até um teste nas nossas vidas, porque para ver se realmente a gente tem fé, para ver se realmente a gente confia em Deus, né? Então, às vezes é um teste para ver se a gente vai deixar de buscar a face do Senhor, né? Por causa de um decreto, por causa de a gente poder ter que ser preso, ou ter que, no caso dele, lançado na covas, porque ninguém quer morrer, né? Ninguém quer ficar preso, né? Porque vem o medo de preferir negar Jesus do que permitir que aquilo aconteça. Só que tem um porém, a gente não percebe que aquilo que a gente está fazendo, ele vai refletir lá na frente, na honra que Deus vai dar através daquela situação que você está passando, né? Mas Daniel, ele não deixou de adorar Deus, não deixou de buscar Deus, por causa daquele decreto, né? Pelo contrário, ele foi lá orar ao Senhor, até mesmo suplicar para que Deus viesse também livrá-lo. Mas ele sabia que Deus ia livrar. Ele era um jovem muito abençoado que buscava, que era esforçado. Hoje em dia é mais raro achar jovens assim, mas existem jovens que buscam, existem jovens comprometidos com a obra do Senhor, existem jovens com responsabilidade, que querem compromisso, que querem conexão com Deus, né? E Daniel era assim, né? Então, aqueles homens viram ele fazendo isso. O que aconteceu foi logo que contar para o rei, claro. Rei, o senhor não tinha assinado um decreto na qual não poderia fazer petição a outros deuses ou a homem durante 30 dias, a não ser ao Senhor? E então ele disse, sim, porque a lei dos medos e dos persas não poderia ser anulado, né? Porque um decreto naquela poderia ser anulado, né? Quando fazia o edital, o escriba escreveu lá e o rei assinava. Aquele carimbo, que é um anel que eles tinham antigamente, que eles carimbavam e né, para aquela cidade poder seguir, né? E não fazer, né? Então aqueles homens lembraram, né, o rei Dario daquilo, só que na hora ele nem se tocou nisso, né, nem percebeu, né, mas aqueles homens usaram de má fé com Daniel, né, só que o rei Dario não percebeu isso, né, e aqui ó, vou colocar aqui para vocês verem. Não sancionaste um decreto na qual eu acabei de falar, né? E o rei falou que essa palavra é certa, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Então, diante do rei, eles responderam: Daniel é um dos filhos dos exilados. Foram, né, atrás de uma estratégia, de uma cilada para que Daniel caísse. Então eles foram o quê? Acusar Daniel. Aí eles já quiseram assim, ó, que ele não tinha respeito pelo rei, nem pelo decreto que ele tinha dado, né? Que antes fez a sua oração 3 vezes por dia.
Quando o rei ouviu essas palavras, ele ficou contrariado. Por quê? Ele gostava muito de Daniel. Ele confiava, ele via Cristo na vida de Daniel. Ele via a diferença que Daniel fazia, né? Então, até o pôr do sol, ele tentou livrar Daniel, né? Então, aqueles homens foram junto ao rei. Eles disseram ao rei: sabe que é lei, né? Tipo, colocando, né, o rei contra a parede. Ó, você assinou, viu? Aquele decreto, você decretou. Então, não pode ser anulado. Tem que ser cumprido, né? Então, o rei ordenou que levassem Daniel, né? Ou seja, levou ele até lá e colocou ele dentro da cova, né? O rei falou para Daniel: com tanta fé, olha só, teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te salvará. Olha que coisa incrível. Ele sabia o poder de Deus. Ele sabia o Deus que Daniel servia, que é capaz, sim, de salvar, né? Incrível isso, né? Então, ele falou que uma pedra trazida colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel. E com o anel desceu os nobres e nada podia modificar a sentença. Então ele tentou de várias formas para tentar salvar Daniel. Mas aquilo já era permissão de Deus, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então o rei, o que ele fez? Já que ele não conseguiu de uma forma, ele fez de outra. Ele passou a noite em jejum e não deixou ninguém trazer nada para ele, né? Porque ele estava em jejum total. E ele não conseguiu dormir à noite, porque ele ficou preocupado com Daniel, ele ficou preocupado com o que iria poder acontecer, né? E logo na manhã seguinte ele já se levantou e exatamente ele foi ver se Daniel estava lá, né? E quando ele se aproximou da cova, ele logo chamou Daniel. A voz aflita disse para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Ele reconheceu que Daniel servia a um Deus vivo. Teu Deus, tá vendo? A quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então aqui ele fez uma pergunta para Daniel, enviado os anjos dele, a boca dos leões, para que nenhum dano viesse causar a ele. Por diante dele eu fui encontrado inocente. Ou seja, ele falou que ele foi encontrado inocente porque ele não tinha cometido nada. Na verdade, aquilo foi uma armadilha para ele, para que ele viesse fazer o que o decreto fala fazer, mas ele sabia que ele não ia fazer isso, porque maior era o seu Deus. Jamais ia na sua festa ia negar o seu Deus, né? Fazer uma lei na qual ele sabia que Deus era capaz de salvá-lo, né? Então ele falou que ele não cometeu pecado nem contra Deus nem contra o rei, né? E o rei ficou ali, porque ele gostava muito de Daniel, né? Porque Daniel era um jovem em excelência, porque ele era sincero, ele era honesto, ele era reto, ele era íntegro, né? Então, verdadeiramente, ele era um espelho. Verdadeiramente, Deus brilhava na vida dele. Verdadeiramente, ele guia os passos de Jesus. Verdadeiramente, ele era a imagem de Cristo, né? E nisso, o rei ordenou que tirassem a Daniel das covas. E Daniel foi retirado e nenhum filho nele se entrou, porque ele creu em esse Deus. É o que eu falei. Ele confiou tanto em Deus que Deus livrou ele, né? Porque com tantos leões ele poderia nem estar mais ali. Mas Deus é tão bom que ele cuida, ele zela dos teus, né? E olha que quem está tocado do Senhor. Vai ter as consequências que eu falo agora. Por ordem do rei, aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha com esses homens que acusou Daniel. Ele, seus filhos, suas mulheres. E antes de chegar ao fundo da cova, os leões já tinham se apoderado dele, esmagando-lhes os ossos. Olha só, Deus livrou a Daniel. Mas aqueles homens que plantaram mal, eles colheram mal, né? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então aqueles homens fizeram mal para o ungido de Deus, tocou no ungido de Deus. Então ele teve as consequências, né, dos atos deles. Então o rei Dario escreveu para todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a vossa paz seja multiplicada. De minha parte é feito um decreto. Ou seja, o rei ele fez um novo decreto em que todo domínio viesse tremer e temer diante de Deus, diante do Deus de Daniel, porque é assim que ele falava, né? Porque ele é o Deus vivo, que permanece eternamente, e seu reino jamais será destruído, e seu domínio
jamais findará, né? E ele salva, liberta, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Daniel, duvido, né? Que Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, é um Deus que salva, que cura, que liberta e que Ele pode mudar a nossa história. Sim, basta confiarmos, basta crermos, né? Assim como os amigos de Daniel, Sadraque,